Primeiro, a ausência. Laura, este não é um filme sobre você. Não se iluda, nunca se iluda. Este filme não é muito menos sobre mim ou sobre o que poderíamos ter sido. Esse filme é sobre tudo que não aconteceu e os possíveis detalhes que ficaram gravados. Quando te digo sobre os detalhes que ficaram gravados, você talvez se pergunta se gravados no rolo da fita, se gravados no rolo da memória. A memória é uma ilha de edição. Por acaso abro um livro, por acaso leio estes versos sobre um filme que não existe. Estes versos sobre este filme, exatamente este. Estou em uma casa vazia e alguém me diz que dirigir um filme não tem nada a ver com cinema. Nós nunca te contamos, não que algum dia você tivesse pensado em nos perguntar a história deste filme, muito menos o que fazíamos tão pequenos numa cidade de pedra, pensando um filme sobre pessoas que viviam em outros planetas, sobre como as pessoas daqui pensavam nas pessoas que existiam fora daqui, e como elas tinham medo, as pessoas. Você, é provável, pensava no quanto era estúpido um filme sobre pessoas que não existem e são a gente mesmo. Você nunca se perguntou por que nos encontramos numa festa, e é tão estranho pessoas que não existem e por acaso se encontram. Você pensa quão estúpido se um dia uma pessoa como eu encontre por acaso uma pessoa como você, e então você aceita. Você pula de olhos fechados como encontrasse uma excursão para outro planeta, você sabe. É assim que se espreme um músculo, é assim que se escreve um poema. Quando voltamos alguns dias depois, decidimos nunca mais mexeríamos naquelas fitas. Sim, nós voltamos alguns dias depois de ninguém ter visto o rastro ou ouvido o ruído da sua presença. Como se ninguém da cidade tivesse um dia ouvido falar do seu nome, de você, do seu tamanho, de tudo que você foi para o mundo. Voltamos alguns dias depois de termos te procurado acima e abaixo daquela cidade que não conhecíamos, como se visitássemos outro planeta, e você fosse uma das pessoas que não existem, e você fosse uma das criaturas selvagens às quais não capturamos a câmera. Quando voltamos alguns dias depois à cidade de onde saímos a planejar um filme sobre seres e outros espaços, um filme duvidoso pouco pago por algum edital federal que você nunca conheceria pelo nome. Quando voltamos alguns dias depois do que deveria ter sido o filme antes de te conhecermos e pensarmos o quão estúpido era um filme em que uma pessoa como você não estivesse presente, quão estúpido era um filme em que você, como uma pessoa, não fosse o próprio filme. Há 15 dias trabalho nessas imagens. Há exatamente 2 anos construo este filme. E 2 anos já é um tempo considerável para não ser tão ridículo de existir de um plano frustrado. O de nunca mais voltar às fitas desde que voltamos à cidade, a mesma de onde saímos 2 anos antes. A primeira vez que voltamos às imagens do filme que nunca existiu, me assustava a forma como você sorria. Quanto disso seria real? Me pergunto se você, do outro lado da câmera, sorria de verdade ou se fechava, assim como nos lembramos, e a verdade da imagem fosse a verdade apenas da imagem. A realidade, então, pouco importa qual era no momento. As imagens são mais reais do que o seu corpo, hoje, em algum lugar que ninguém sabe qual é. Aqueles dias na cidade longe, em que você não sorria, em que você não gritava, em que você não era nada além das imagens, muito mais imagens do que hoje. A lembrança do corpo arrastado evoca mais presença do que o corpo a ser lembrado. Quando então, depois de todo esse tempo, abrimos a fita, perguntei com calma em cima daquela imagem. Aquela imagem em que você sorria. Consegue perceber que estou apaixonada neste momento? Exatamente este momento. Talvez nunca tenha respondido. É claro que não. Laura. Sua voz ficou guardada em outra caixa, as caixas da voz as quais não eram minhas.
De que forma, depois de todo o tempo, eu ligaria para alguém da equipe, que se dissolveu antes de você ir embora, e perguntaria onde ficaram as caixas com a sua voz se já não tínhamos mais um filme. Talvez tenham queimado como quem queima as provas de um crime que ainda não chegamos a cometer. Talvez um descuido pensado deixar as caixas e não saber delas, para que eu possa justamente agora pensar esta imagem, gravar por cima, vibração magnética da voz que é minha, imitando o que seria a sua, com as palavras que eu consigo só assim controlar. E era, sim, é tarde. É tão tarde, precisamos voltar àquele planeta. Ou seria, a lâmina que vibra com a onda do som não se captura na fotografia. Parece que só hoje reparei a forma como você olhava para a câmera. Uma forma do nada, várias vezes, sem medo nenhum. Nós que sempre miramos a câmera como uma pistola. Nós que sempre pensamos que te acuávamos como quem acua um bicho pequeno. Que pensávamos um desafio de colocar em frente à arma. De convencer a fazer um filme. De convencer a fazer disso um filme. Um filme que não fosse triste. Um filme que tentaríamos outros tipos de disparos. Uma fotografia bonita de você dizendo ao fundo, eu fico sim. Como você olhava para a câmera várias vezes sem nenhum medo. O medo às vezes só conhece os que ficam. Esse lado aqui você não vê, mas te conto. Atrás da tela, além de mim, existe uma janela. Ali fora, uma floresta. Não o mundo que pensávamos, mas uma floresta que quando é noite ninguém pode ver, mas ainda assim sabemos, pelo menos ainda assim sei, que ela está lá. Uma presença que assombra, mastiga e engole. No final você vai embora, e a falta que faz é que começa esse filme. Primeiro a ausência, depois o tumulto, depois a guerra, depois os homens fardados e as mulheres chorando a falta. Você se lembra dessa cena? Você se importa com os filmes que não existem? Você se lembra quando te disse, respira, a câmera está apontada? Ou se lembra quando, isto é um filme, o resto a gente não conhece? Já não precisamos que eles venham. A produtora do outro lado, será que ela sabia na minha voz que agora o filme já não envolvia os atores que viriam? Que agora o filme era uma desculpa para te enquadrar sem vergonha, controlar seu corpo, pedir para você rir sem motivo, você que não gritava. Nós não estamos desistindo, nós apenas descobrimos as coisas de outro modo. Laura, se sabíamos que você fugiria, isso sabíamos, pois assim fogem os animais pequenos que não conhecemos pelo nome, que não podem ser domesticados. Ainda assim, resolvemos desistir do filme não começado, lançar a câmera na sua velocidade, escrever sobre a violência da sua presença.